aleluia, 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 aleluia. Curioso como que a liturgia de hoje vai nos mostrando os dois lados do amor misericordioso de Deus. Aquilo que é a sua divindade e aquilo que é a sua humanidade. A primeira leitura deixou claro: os apóstolos e os discípulos viviam e tinham tudo em comum. E a comunidade se ocupava das necessidades do outro para que o outro ficasse bem. Porque não tem como ser cristão, estar bem e assistir quem está do meu lado estando mal. Não dá para ser cristão. Eu me digo cristão, mas assisto o sofrimento alheio sem me comover. Isso não é ser cristão. Ser cristão é olhar para a dor do outro e se compadecer. Padecer junto. Compadecer. Não é ter dó, não. Freud, eu sou psicanalista, o padre falou. Freud dizia que toda a dó que nós sentimos do outro revela uma dó de si mesmo. A dó do outro é o medo que eu tenho de ficar igual. Portanto, quando o outro precisa de mim, eu tenho a obrigação cristã de me compadecer. Padecer junto. Padecer junto. Eu tenho uma implicância com as pessoas que chegam para a gente nos momentos de dificuldade e dizem assim: eu sinto muito. Eu fico pensando, quanto será que sente? Muito seria quanto? Porque ninguém precisa de colocar preço no que sente. Quem tem dignidade não sente muito. Quem tem dignidade sente junto. Sinto muito por você. Eu dispenso o que você sente. Agora, se você quiser sentir muito comigo, você será bem-vindo. Porque eu preciso de quem sinta comigo e não de quem sinta por mim. E é justamente isso que Pedro deixou claro na segunda leitura. E esse é o lado espiritual das coisas. Nós temos um discurso bonito demais de caridade, mas a nossa prática é horrorosa. No discurso nós somos tão bons, mas na hora de praticar nós somos horríveis. Horríveis. Não sinta muito por ninguém. Sinta muito com alguém. Do contrário, não sinta. Por isso que nós nos compadecemos. Padecemos com alguém, juntos. Eu participo da sua dor. Eu participo da sua história. Eu entro na sua história não como um espectador, mas como alguém que quer somar a ti.
E é bonito que o Evangelho, ele não começa falando de discípulos. Ele começa falando de portas. A primeira fase foi clara. No primeiro dia da semana, portanto, o dia do Senhor, que nós chamamos de domingo, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas. Entendam que porta fechada é o sinônimo de medo. Medo é sinônimo de defesa. Sim. Não é assim que vocês criaram os filhos de vocês para se defenderem? Primeiro eu temo. Olha, a cobra machuca, tem veneno. Pode ser uma cobrinha calanguinha de 2 cabeças que a gente corre. Porque foi inserida em nós a ideia de defesa por meio do medo do animal. Nós sabendo que a cobra de 2 cabeças... Tem cobra de 2 cabeças aqui em Santa Catarina, gente? Tem não? Tem, gente. Não é por sinal, estamos em outro país. Lá em Minas dá em árvore. Cobra de 2 cabeças, vocês nunca viram isso não? Ela tem 2 cabeças, é uma minhoca geneticamente modificada. Mas você olha para ela, é uma cobra que anda para lá e para cá e cresce e dá a impressão que é uma cobra venenosa. E todo mundo tem medo. Errei no bicho. Que bicho que eu posso falar aqui em Santa Catarina? Que vocês colocam medo nos filhos de vocês. Nossa, ainda bem que está sendo gravado. Porta fechada significa medo e medo significa defesa. Nós só aprendemos a nos defender daquilo que nós temos medo. As pessoas que são muito reativas, sabe aquela pessoa que está sempre na defensiva? Que sempre que você procura a pessoa para falar, ela está pronta para agredir. É uma pessoa medrosa. No fundo, ela é fragilizada. Cada gesto, cada ato de rompante que essa pessoa tem, no fundo é um pedido de socorro. É o medo, é a defesa. E nós ao longo da vida vamos colecionando medos. Só quem sofre preconceito na vida sabe que desde nascer tem que lutar para poder dar conta de ser quem é. Seja por que razão for. E assim nós vamos criando uma casca dura em nós, não porque nós somos enrijecidos, mas porque sofremos demais. E para sobreviver num mundo cão, às vezes é preciso nos defender o tempo inteiro. Aí tem gente que fica reativa. Qualquer coisa que é falado, a pessoa já explode com facilidade. São as pessoas explosivas. Essa explosão nada mais é que um pedido de socorro. Portas fechadas, medo. Medo é defesa. Era assim que os apóstolos estavam. Os discípulos não estavam apenas escondidos naquela casa. Eles estavam psicologicamente fechados para qualquer possibilidade do novo. O que eles assistiram em Jerusalém foi horrível. Eles viram o Senhor ser maltratado no jardim. Eles viram como o Senhor foi ultrajado. Eles viram o rosto do Senhor transfigurado de feridas. Eles estavam escandalizados pelo medo. E o relato do Evangelho deixa isso claro. E é o retrato de muitos de nós que estamos aqui hoje nessa igreja. Muitos. Que eu tenho certeza que se eu falar, levanta a mão, vai muita gente levantar a mão.
Quem de nós nunca foi ferido na vida? Seja na matéria, seja na alma, ou seja no espírito, nos afetos, nos sentimentos. Quem nunca experimentou a dor de existir? Se alguém disser que nunca experimentou, recomendarei um bom psiquiatra. Porque vive num mundo que não existe. Todos nós experimentamos a ferida. Quantos de nós já perdemos a confiança nos outros? Por conta de relações familiares fragilizadas, por conta de línguas que não sabem ficar dentro da boca, por conta de pessoas desonestas que nos prometeram amor e nos deram decepção, por conta de pessoas que nos roubaram a solidão, mas não preencheram o nosso lugar de vazio. Quem de nós nunca passou por essa experiência de não confiar mais pelos traumas de gente desonesta? E quantos de nós, meus queridos, estamos trancados dentro de nós mesmos, sem querer nos abrir para novidade? Para novidade. E sabe o que é o mais forte nisso tudo? Jesus não bateu na porta, não tocou a campainha da casa paroquial o dia inteiro. Jesus simplesmente entra. Entra. Porque se tem alguém que compreende o que é a dor, o que é a solidão, o medo, é o Senhor. E Ele sabe que uma pessoa que está presa no medo não consegue ter atitudes lógicas. O medo nos paralisa. Portanto, abrir as portas da vida exige coragem. E quem está inserido no medo não tem atitude para abrir as portas da vida. É por isso que Ele mesmo entra. Ele se coloca. E aqui nasce o primeiro ato de misericórdia. Ele não espera que a gente desperte do medo. Ele se antecipa e vem ao nosso encontro. E é lindo porque depois que ele passa pela porta, ele não olha para os apóstolos e pergunta: onde é que vocês estavam enquanto eu estava sendo crucificado? Tiago, eu não te vi enquanto eu estava sendo preso na cruz. Felipe, enquanto eu fui flagelado, você estava onde? Barnabé, Tadeu, o que você estava fazendo enquanto eu agonizava no alto da cruz? Jesus não tem essa atitude, mas nós facilmente teríamos. Teríamos, porque a gente adora jogar na cara dos outros as nossas carências. Mas Jesus não perguntou nada disso para ninguém, não. O Evangelho diz que ele entrou e disse: a paz esteja convosco. Não me interessa onde vocês estavam enquanto eu padecia. Me interessa é que vocês estejam em paz. Nós já chegamos nesse nível diante daqueles com os quais nós temos indiferenças.
Chegamos não, gente, claro que não. Pode balançar a cabeça e falar que não. E aqui talvez venha uma chave de leitura importantíssima, porque a misericórdia, ela não invade para apontar dedo e para acusar. Não foi para isso que o Senhor entrou sem bater. A misericórdia invade justamente para reconstruir aquilo que parecia ter chegado no final. A misericórdia invade não para acusar, mas para reconstruir. Não me venha com a ideia de que você perdoa e fica depois jogando na cara. Porque a misericórdia invade para reconstruir e não acusar. E que bonito, né? Depois disso, ele fez algo muito estranho. O evangelista disse que ele mostrou-lhes as mãos com o sinal dos cravos e o lado aberto pela lança. Mas esse corpo estava glorificado e ressuscitado. Como eu disse no começo, Padre Wander, a ressurreição não apaga a dor. A ressurreição te ensina a dar sentido para o que dói. Ressuscitar não vai apagar o que dói na gente. Ressuscitar vai nos ensinar a colocar sentido no que dói. Porque a dor, ela não pode ser inválida. A dor não pode ser um costume. Ela precisa ter sentido. É por isso que Jesus mostra as mãos e o lado. As chagas permanecem. E o mais maravilhoso disso tudo, nós poderíamos colocar um Cristo glorificado no alto da cruz, porque nós sabemos que ele venceu a cruz. Só que ao olharmos para o Cristo crucificado, nós entendemos o que é a misericórdia. As chagas estão expostas não para que o Cristo sofra novamente. As chagas são expostas, meus queridos, porque é ali que Deus nos coloca. É o esconderijo da fragilidade humana. Deus nunca vai nos esconder as suas chagas. Eu acho tão bonito na história da salvação, quando a gente lê o Antigo Testamento, e a gente vê que o povo matava, roubava, destruía tribos e nações em nome de Deus. Que audácia e ao mesmo tempo que coragem do autor sagrado, Padre, distribuir esses textos com tanta verdade, porque eles poderiam ter mentido. Eles poderiam ter escrito que a história do povo de Deus foi linda, que Deus fez um milagre e desocupou a Terra Santa, que ninguém morreu, que tudo era maravilhoso. Eles foram verdadeiros nos detalhes, porque a graça de Deus não alcança onde habita mentiras. A graça de Deus nunca vai alcançar essa máscara que você põe na cara todos os dias para fingir ser quem você nunca será. A graça de Deus nunca vai alcançar a personagem que você inventa para causar impressões. A graça de Deus alcança verdades, por piores que sejam. Entendem por que Deus mantém as suas chagas abertas permanentemente diante de nós? Porque é o lugar da verdade.
E que coisa linda! Deus transforma as feridas em fonte de misericórdia. O lado aberto de Cristo gera a vida. É onde o pecador, eu, pecador, e vocês, pecadores, não somos condenados. O lado aberto de Cristo é o lugar onde nós, os pecadores, somos acolhidos, olhados nos olhos e amados. Isso é a misericórdia. E olhando-me nos olhos, escolheu-me, apesar de mim. Ah, se os homens aprendessem isso. Ah, se os maridos se aprendessem, se lembrassem disso. Se as senhoras esposas se recordassem disso. E te olhando nos olhos, eu te escolhi de novo, apesar de você. Isso é misericórdia. É isso que os senhores devem fazer todos os dias com as suas esposas. É isso que as senhoras precisam fazer todos os dias com seus maridos. Olhar nos olhos e escolhê-lo novamente, apesar dele. Porque é assim que Deus faz conosco. É apesar de nós, meus queridos. Não é inclusive por nós. Não é mesmo. É apesar. E não tentem negociar isso não, viu? E o evangelista diz que depois que ele mostrou as chagas, soprou sobre eles. Que coisa magnífica que João escreve nesse evangelho. Porque isso aqui não é detalhe. João resgata o livro do Gênesis. Quando Deus no 6º dia cria o homem do barro, abre o lado do homem e dali tira a sua companheira. Assim como Cristo teve o seu lado aberto e dali nasceu a igreja, a sua esposa. E depois disso Deus no Gênesis sopra o sopro de vida sobre o homem e a mulher. Jesus recria a humanidade, soprando sobre ela o Espírito Santo. Ele recria aquele homem ferido pelo pecado e o coloca agora em condição de graça, plenitude. É o sopro de Deus. Entendam, meus queridos, misericórdia não é só perdão. Sentir misericórdia não é só perdoar. Perdoar é pouco para quem quer ser misericordioso. Misericórdia é perdoar e é recriar o outro. E aqui nasce a grande catequese da vida. E eu repito, apesar de você, e nós temos que aprender isso. Precisamos aprender porque nós também não somos flores que se cheiram facilmente. Como eu preciso que vocês tenham misericórdia de mim. Me perdoem, mas não me deixem soltos no perdão. Me perdoem, mas por favor me recriem, para que eu não volte a errar. Perdão sem recriação não é misericórdia.
Eu preciso ser perdoado, mas preciso ser recriado. E aqui vem o ponto central. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqui nasce o lugar da igreja como lugar da misericórdia. Aqui nasce o sacramento. É aqui que nasce a possibilidade real de recomeçar. Ide e não tornes a pecar. É aqui. A quem perdoardes, será perdoado. Aqui nasce o útero do perdão e da misericórdia na igreja. E agora na sequência vai entrar uma personagem maravilhosa. Não estava na primeira entrada de Jesus na casa. Estava fora da casa ou de si. Quem estava fora? Quem não estava no grupo? Digam. Troque o nome de Tomé. Eu vou perguntar de novo. E você vai dizer o seu nome. Quem não estava na casa quando Jesus entrou? O Fábio. Porque Tomé sou eu e cada um de vocês, queridos. Esqueçam a personagem do Evangelho e se coloque ali, naquele lugar. Tomé sou eu e vocês. Nós só acreditamos naquilo que nós sentimos. E nunca se falou tanto em sentimentalismo na religião como nos últimos tempos. Eu fui fazer um retiro no interior de São Paulo há pouco tempo. E é claro, as pessoas me passam o que elas querem que eu prepare. E de repente uma coordenadora, quando eu fui começar a minha primeira colocação do dia, ela falou: o senhor vai falar 4 vezes no dia. Na última fala do senhor, o senhor pode falar alguma coisa e fazer todo mundo chorar? Eu estou procurando quem me faça rir, queridos. O banco me faz chorar todo dia. Que história é essa que para sentir Deus tem que chorar? Que história é essa que a gente tem que se debulhar de sentimentalismo infantil? Como se fôssemos crianças abandonadas. Que espécie de misericórdia é essa que estão nos ensinando? Faça o povo chorar. Aí eu olhei para a cara do povo do retiro e falo: se esse povo já não chora, tá tudo errado no clonazepam. Tava todo mundo com cara ruim. Você vê que ali já estava o sofrimento puro. Se não está chorando é porque está medicado. E nós somos Tomé. A gente só aceita aquilo que a gente controla. Estou mentindo, gente? A gente só aceita o que está debaixo do nosso controle. Ainda mais em época de internet. Porque depois que colocaram internet no aparelho de telefone, isso aqui virou uma arma na mão de gente boba. Eu que trabalho com isso aqui sei do que eu estou falando. É cada coisa que me chega. Porque aí as pessoas se escondem aqui atrás da tela e dão opinião sobre tudo, até física quântica. Outro dia eu entrei num debate, eu gosto de ler comentários, né? Que é ali que a gente engaja. Estavam discutindo sobre a nave que foi na Lua.
O brasileiro é uma piada pronta, né? Discutindo. Aí eu gosto assim, quando as opiniões são muito fortes, eu vou lá no perfil da pessoa. Printo a foto. Jogo no Google, que é para ver se tem mais referência. Eu pesquiso a vida de todo mundo. Vocês pesquisam a minha? Aí você vai ver a Isolda, que mora lá em Uberlândia, discutindo física quântica a respeito da gravidade da Lua e das voltas que os astronautas estavam dando. Quem é Isolda, gente? O que tem de católico discutindo teologia na internet sem saber o catecismo básico e se sentindo maior que o Papa? Xinga o Papa, fala mal dos bispos, xinga os padres. Católicos que mal fizeram catequese viraram críticos de teologia. Aí eu fico pensando, para que eu estudei 20 anos, padre? Filosofia, teologia, psicologia, mestrado, 2 doutorados. Para chegar o Felipe e falar, esse padre não sabe de nada. Eu acolho, né? Como bom filósofo, só sei que nada sei. Paciência. Mas até aí está Tomé. Vocês perceberam como nós entramos numa onda de confiar só naquilo que a gente pode provar? Esses discursos de especialistas de internet são isso hoje em dia. Eu posso ser doutor em teologia, mas se você não puder provar que eu estou correto, você vai insistir na sua verdade, ainda que você tenha feito o catecismo com a dona Cida. Espero que não tenha nenhuma catequista chamada Cida. Estou referindo à minha mãe, que foi minha catequista, tá bom? Nada contra as catequistas Cidas. Na internet tudo é isso, a gente tem que viver de legenda, né? Porque como está filmando, aí a dona Cida que está lá no Pará vai achar que eu estou falando dela. Não, é minha mãe que foi minha catequista. Um horror. Agora Jesus tem uma atitude bonita diante de Tomé, né? Ele rejeitou Tomé? Não. Ele voltou. Ele volta, porque Tomé não estava no primeiro encontro. Jesus voltou só por conta de Tomé. Dona Cida ficou ofendida, está indo embora da missa. Olha lá, ó. Desculpa, dona Cida. Jesus volta. Você falou que eu podia ficar à vontade. E é bonito que Jesus olha para Tomé e recupera tudo que ele tinha feito no primeiro encontro. Vem cá, Tomé. Coloca a mão aqui na costela aberta. Gente, Deus permite que o homem toque a ferida do divino. Que loucura! Deus permite que o homem toque a ferida do divino, mas não para doer no divino, mas para curar a ferida emocional de Tomé. A incredulidade, que talvez seja a pior ferida que nós podemos carregar na alma. A falta de fé. A ferida não é tocada para doer, ela é tocada para curar quem tocou. Olha o mistério de Deus, é apaixonante isso. A fé não nasce da perfeição, meus queridos.
Gravem isso para a vida inteira. A fé nasce do encontro com a ferida aberta de Deus. Nunca se esqueçam disso. A fé nasce do encontro com a ferida aberta de Deus. Tomé toca. E a partir do momento que ele toca, ele é curado. E ele deixa de exigir provas e começa a professar, inclusive. E aqui acontece o que nós chamamos, na psicanálise, de insight. Na filosofia nós chamamos de metanoia, a mudança radical de compreensão das coisas. A metanoia de Tomé. A partir do momento que ele toca a ferida de Deus, ele é curado na sua ferida humana, e então ele grita: meu Senhor e meu Deus. Porque quem é curado proclama. Os mudos são feridos. Entendam mudos como metáfora. Aqueles que não proclamam é porque estão feridos. Os curados proclamam. E Jesus encerra com um recado para cada um de nós. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus não está elogiando a ingenuidade de ninguém. Não se façam de sonsos. Isso não é elogio à ingenuidade, não. Jesus aqui está fazendo um chamado à confiança. E isso fica claro quando misticamente Santa Faustina vê o Senhor. E a frase que nasce no coração de Faustina é: Jesus, eu confio em vós. É isso que nós temos que entender. Não é uma fé ingênua, mas é um chamado a ter confiança. Jesus, eu confio em vós. Quais portas da sua vida estão fechadas? Por que você se defende de tudo e de todos o tempo inteiro? Você tem medo de quê? Qual é a culpa que você ainda não conseguiu dar nome? A despeito de nós, Cristo já entrou em nós. Mesmo com as nossas portas fechadas. Ele não veio expor nossa miséria. Ele não veio nos indagar onde estávamos. Ele veio dizer para cada um de nós: a paz esteja contigo. E nós temos que trazer isso para o coração. Queridos, senão não faz sentido nós celebrarmos a festa de hoje.
Se não ouvirmos Deus dizer isso hoje no nosso coração, não faz sentido nos reunirmos para essa festa. A paz esteja convosco. É isso que Ele está dizendo para cada um de nós. Ele está dizendo que não interessam as portas fechadas, não interessam as culpas carregadas. O que interessa é que, apesar de você, a paz esteja convosco. Como é importante a gente colocar isso em prática. Já vou encerrar. Tem gente abrindo a boca. A fé começa quando eu paro de exigir provas e aceito tocar com humildade a ferida aberta de Deus. E é somente na ferida aberta de Deus que as nossas feridas existenciais podem encontrar sentido. Jung, um grande psicanalista, dizia: nunca toque uma ferida se não tiver o intuito de curá-la. Não toque a ferida das pessoas se não for para curá-las. Perdoar e recriar o outro, esse é o nosso chamado. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Para celebrar a misericórdia de Deus, que apesar de nós, mantém seus braços abertos, suas chagas expostas, à espera de cada um dos nossos medos, incertezas e feridas, para nelas nos escondermos. Bendita misericórdia de Deus. Que a gente seja multiplicador desta misericórdia. Assim como o Pai é misericordioso, assim como o Filho que se entrega é misericordioso, assim como o Espírito Santo nos enlaça e vivifica, é misericordioso. Sejamos misericordiosos uns com os outros. Nós não sabemos a ferida de quem está do nosso lado, mas nós podemos desejar o que temos. A paz esteja convosco. Eu quero encerrar esse momento pedindo a vocês que olhem para quem está do lado de vocês e diga: a paz esteja convosco. Não é aquela paz que a gente fala no Cordeiro de Deus, que parece a hora do recreio, que sai todo mundo para cumprimentar, não. É a paz que olha nos olhos, escolhe e ama. E tenham coragem, ao sair por essas portas, de chegarem na casa de vocês e transmitirem tudo isso que vocês ouviram e viveram essa noite. Do contrário, perdemos 40 minutos do nosso tempo. Deus os abençoe e os fortaleça.
E eu desejo do meu coração que a paz esteja convosco. Amém.